Isso. Então, Hernandes, né, você pode ficar à vontade para apresentar seu trabalho, compartilhar aí a sua apresentação. Ok. Já é visível para todos? Ainda não está aparecendo. Ah, ainda não? Ah, tá. Já é visível? Não, ainda não está aparecendo a tela compartilhada, não. Agora sim. Aqui está dizendo sim. Ah, ok. Quando eu posso começar? Pode começar, viu, Hernandes? Pode começar? Bom, né, o meu trabalho tem como título, né, a democratização e participação popular, uma análise, né, da capacidade deliberativa do Conselho Municipal de Assistência Social do município de Veredinha, entre 2016 e 2017. Bom, só um minutinho. É que eu não estou conseguindo pular. Bom, os conselhos, né, não tem como discutir os conselhos sem discutir políticas públicas. Então, a discussão desse trabalho parte pela discussão dos conselhos deliberativos de políticas públicas, que são mecanismos de participação popular e de controle das ações do Estado, né? São espaços deliberativos, né? Tem como função, né, tornar as políticas públicas mais eficientes, né? Bom, essas políticas públicas elas estão estruturadas, né, incluindo seus mecanismos de controle e tomada de decisão. E aí entra o Conselho Municipal de Assistência Social de Veredinha, né, que é onde vai ser discutido qual é o nível, né, a qualidade da tomada de decisão do CMAS de Veredinha. Como se dá a participação? Como é levado esse nível de debate? Bom, dificuldade de... Ok. Capacidade efetiva de deliberação do Conselho, do CMAS, entre 2016 e 2017. E como objetivos específicos, a gente tem como conhecer o nível, né, dessas deliberações do CMAS, né, estabelecer um comparativo entre as demandas apresentadas e as implementadas, né, no colegiado, analisar as demandas apresentadas tanto pela comunidade, né, pela sociedade civil, tanto quanto pela gestão municipal. E também analisar as prestações de contas, né, quando foi, como foi colocada essas prestações e o debate ali, analisar o encaminhamento dado ao colegiado sobre as prestações de conta. Bom, esse trabalho ele se justifica pelo fato de que o Conselho, o CMAS, está dentro do planejamento das políticas públicas, então, portanto, para torná-la eficaz e eficiente, justifica-se o estudo desse fórum, desse colegiado. E, para tanto, isso fortalece o Estado Democrático de Direito, né? Os conselhos, em bom funcionamento, têm o entendimento de que há o fortalecimento. Então, nesse sentido, é importante o estudo desses espaços para saber o nível de eficiência, o seu nível de qualidade de debate. Torna também justificável, porque para a administração pública, né, algo que forma-se conhecimento na área, né, da gestão pública, dos mecanismos de controle, de gestão participativa. Então,
isso justifica-se essa pesquisa, esse trabalho. E, por fim, a própria comunidade local, através do CMAS, fazer uma autoanálise desse estudo, fazer uma autocrítica, na verdade, uma autoavaliação do próprio CMAS. Então, é um estudo que serve também para com esse objetivo, tem essa justificativa de se fazer o estudo. Bom, para desenvolver o trabalho, a gente teve como revisão teórica, buscando na professora Vera Cerpedo, que trabalha com essa discussão sobre o compartilhamento do poder dos Estados democráticos. E, para isso, ela traz os conselhos deliberativos como algo mais moderno dentro das democracias atuais, né, dentro dessas democracias modernas. E também ela situa os conselhos como algo mais antigo da humanidade, que ainda na Grécia Antiga, os conselhos eram algo que se deliberava sobre uma tomada de decisão para a vida coletiva, né? Então, os conselhos é conhecido na antiguidade ainda. Portanto, na atual formação dos Estados nacionais e o equilíbrio dessas forças para estruturar o Estado e o compartilhamento do poder, além do legislativo, executivo e judiciário, que dá aí os três poderes de equilíbrio, vem esses organismos, esses mecanismos de compartilhamento do poder, que ali, no caso, os conselhos, as audiências públicas, as conferências, o orçamento participativo, são maneiras de compartilhamento do poder. Portanto, as ações do Estado, elas tornam-se mais democráticas quando esse compartilhamento do poder acontece nesses níveis, nesses fóruns colegiados. Bom, portanto, as ações do Estado estão visíveis nas políticas públicas. E aí, as políticas públicas, veio o debate sobre como estruturá-la, né? Uma vez que a política pública é multidisciplinar, ela está em várias áreas, como administração pública, como direito, serviço social. Então, essas políticas têm por si esses mecanismos, entre eles os conselhos. Bom, como a gente está falando de um conselho específico de assistência social, também tivemos que fazer essa visita nessa literatura, e aí a política de assistência social, ela vem desde a Constituição de 88, já prevendo ali no tripé da Seguridade Social, né, onde que está a Previdência Social, a Saúde e a própria Assistência Social, formando esse tripé, a chamada Seguridade Social. A assistência social, em 93, ela se torna lei, no LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, e traz algo importante ali, que dentro das suas diretrizes, é a participação popular. Participação popular através das conferências e do próprio conselhos municipais. Bom, o Conselho Municipal de Assistência Social de Veredinha entra nesse quesito aí, que é algo para compor o Sistema Único de Assistência Social, a qual o LOAS prevê, o Conselho Municipal de Assistência Social de Veredinha é constituído na Lei Municipal 48, de 1997, e é um conselho permanente, ou seja, transita entre os governos, é um órgão deliberativo, integrado ao SUAS, e tem como prioridade definir aí e dar diretrizes à política pública municipal de assistência social. É um órgão também paritário, que tanto 50% de membros da sociedade civil, como 50% de membros do governo. Bom, nesse sentido, a gente teve que, como método, como caminho, forma de trabalhar, a gente fez aí a revisão bibliográfica, principalmente de conselhos e políticas públicas. Uma análise, como um estudo de caso, a gente fez uma análise qualitativa, qual a qualidade das atividades internas e institucionais do Conselho. Uma pesquisa exploratória sobre o levantamento e análise dos documentos produzidos pelo CMAS. É importante lembrar
que esses documentos produzidos é algo já previsto na lei do CMAS, a lei que constitui ele, e o próprio regimento interno, como atas, como pautas e próprias resoluções. E aí é outro detalhe aqui da metodologia importante destacar, que os 2016 e 2017 não foram escolhidos de forma aleatória. Foram anos que são de transição de governo. Como é um conselho permanente, era importante entender tanto de um governo para outro. Um outro aspecto é que no ano 2017, além de ter uma conferência municipal, é importante entender que em 2017 também termina o plano plurianual. É o plano que, entre outras políticas, está prevista a política de assistência social para mais 4 anos. Então, é um ano de formular mais 4 anos do plano plurianual. Então, 2017 é importante. Então, esses 2 anos foram escolhidos com essa metodologia, para esse caminho. Bom, e para isso a gente chega, né, os resultados. Em 2016, a gente faz análise da documentação encontrada, e é pouca documentação, né, apenas 2 reuniões, e elas são especificamente para prestação de contas. Então, a gente não encontra nesses documentos, nessas atas, registro de debate, né? Então, a gente traz uma análise que é uma provável, o que ocorre de não haver o debate, é justamente o linguajar técnico, né? O linguajar que não está acessível aos membros, principalmente da sociedade civil, acessível àquela discussão para discutir sobre aquela apresentação. E também, por não ter debate, a gente faz o seguinte entendimento, que essas reuniões, por não serem regulares ou ordinárias, elas distanciam os membros, fazendo com que esse encontro seja apenas pro forma. No ano de 2017, já um pouco diferente, a documentação média é de 9, né, a gente encontra documentação de 9 reuniões, entre elas 8 ordinárias e 1 reunião extraordinária, e, né, de prestação de contas, etc., e há um debate. Né? Aí sim a gente encontra um debate entre os membros, uma tomada de decisões. Apesar de não haver resoluções, como prevê a própria lei do CMAS, que toda tomada de decisão, todo encaminhamento, toda decisão do CMAS deve ser registrado, deve ser pronunciado por uma resolução, como documento correto deveria ser, não encontramos. No entanto, há sim a deliberação registrada em ata do encaminhamento. Bom, um outro aspecto Bom, o outro aspecto dos resultados que a gente nos chama a atenção são a questão da assessoria. Em 2017, a implementação da Secretaria Executiva, isso é visto nos documentos. Então, a partir daí, a parte burocrática do CMAS, ela é colocada a par de um técnico, e isso faz com que os membros tenham maior liberdade para poder, né, debater e discutir os assuntos postos em pauta. Né? Então, assim, essa parte que seria uma preocupação maior de produzir documento, de registrar a reunião, ela fica por conta da assessoria. E isso é positivo para o CMAS. Um outro ponto positivo são as capacitações. No momento que o membro passa a ter isso, também é visto nos documentos analisados, que a capacitação tem acesso um membro tem acesso a uma capacitação, ele passa a perceber a importância da sua participação, passa a ver como é importante aquele fórum e seus encaminhamentos, e passa a dizer, olha, é necessário nivelar as informações, é necessário que todos tenham condições de debater. Traduzindo, seria isso na análise dos documentos, que as capacitações vêm de forma positiva, né, para que todos tenham o mesmo nível de informação e tenham uma participação mais segura. Bom,
Nossas considerações finais, né, nesse sentido, observa que o período analisado do CMAS tem potencial de ganhar nível de grande dinamismo, né, o CMAS de Veredinha, tanto assim, né, como foi dito aí, analisado no ano de 2016, faltava assessoria, faltou ali capacitações, colocou o CMAS engessado, pouco dinâmico, né, sem capacidade real de deliberar e tomar decisão. Já em 2017, esses membros passam a ter maior atividade, maior participação, porque o Conselho possibilita os membros terem mais uma forma de intervenção mais segura. Bom, pessoal, essa é a minha apresentação. Eu agradeço agora, estou tentando colocar aqui meus referenciais, a qual, né, eu fiz o estudo, e é isso. Eu agradeço, muito obrigado. Então, Hernandes, parabéns pela apresentação. Obrigado. Agora a gente passa, né, as considerações da banca, né, a professora Natália e a professora Adriana. Elas estão apreciando o trabalho e é lógico que tem, né, as suas considerações que são muito bem-vindas. A Adriana quer iniciar? Pode ser, Elite. Obrigado. Hernandes, parabéns. Eu gostei muito de ler o seu trabalho. Eu achei o trabalho muito bem feito. Assim, gostei da análise, da forma como você foi analisando as atas. Achei fantástico. Queria te perguntar, você é assistente social também? Sou. Eu imaginei. Interessante como a gente identifica, né? Você trabalha no município como assistente social, né? Isso, há um ano. Tá. Há um ano. Então, eu falei, nossa, foi muito boa a análise que você foi fazendo, né? Então, assim, queria te parabenizar pelo trabalho. Eu fico muito orgulhosa, né, quando os nossos alunos já trazem essa visão analítica, né? Com certeza você trouxe toda uma bagagem do seu curso de assistência social, mas eu tenho certeza que o curso de gestão pública trouxe esse outro olhar analítico, né, na parte de gestão, né, que é o forte do curso. Eu vou trazer algumas contribuições para melhorar o seu trabalho, ou mesmo para me esclarecer algumas dúvidas que eu fui tendo. Deixa eu só acender a luz aqui, só um minuto. Sim. Como ficar mais claro na escuridão, para você me esclarecendo algumas dúvidas. O seu trabalho ficou excelente. Agora, o que eu considerei que ficou assim como uma coisa que você tem que rever com urgência é referenciar suas falas. Você escreve muito, né? Você fez uma pesquisa muito boa, mas a forma como você coloca os autores, em algumas vezes, né? A professora a doutora Vera Cepeda, da Universidade Federal de São Carlos, não é dessa forma que a gente referencia. E colocar o ano, né? Depois você cita ela na outra folha, na folha 11, aí você já coloca Cepeda 2012. Então, assim, e você não faz isso só com ela. Vários outros pesquisadores, uma de um hospital, uma assistente social de um hospital, você cita o nome correto e fala onde trabalha. Então, essa não é a forma correta. Então, assim, o seu trabalho está muito bom, mas essa parte de não dar referência, ela deixa o seu trabalho frágil. Então, faça, referencie tudo para que o trabalho tenha, né, uma consistência maior, tenha esse caráter científico, tá? Mas vamos ao que interessa. Eu gostei muito do seu trabalho, eu ficava indo lá nos objetivos e voltando, indo nos objetivos e voltando. O seu trabalho, o objetivo geral do seu trabalho é analisar a capacidade efetiva de deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social. E para fazer essa análise, você foi analisando as atas, né? Isso. Mas para conseguir atingir esse objetivo, você detalhou aqui nos específicos conhecer o nível de deliberação dos conselhos municipais. O que que sugiro que você faça aqui?
que depois talvez você retome esses objetivos específicos e vá colocando lá no texto, no objetivo previsto e tal, quando percebe-se nada, porque eu entendi que você alcançou, mas no trabalho você não escreve, entendeu? Aí ficou como se você não tivesse alcançado os objetivos aqui. Estabelecer comparativo das ações implementadas às demandas debatidas no colegiado. Eu não achei os comparativos, assim, no texto, na forma como eu li e interpretei, entendeu? Analisar o encaminhamento dado pelo colegiado das demandas apresentadas pela comunidade. Você não trouxe qual foi o encaminhamento. E eu achei muito interessante a forma como você elaborou os objetivos específicos, né? Você foi pontual. Então, assim, como você colocou que lá. Você pode até falar, Adriana, mas nas atas, você viu lá que nas atas não tinha encaminhamento de demanda, os conselheiros não se manifestavam e tal, mas você tem que escrever isso, né? A proposta de trabalho, de analisar. Como? Não, não disse, não. Não. Tô te ouvindo. Ah, tá. Né? Analisar o encaminhamento dado ao colegiado, as demandas apresentadas pela gestão municipal. Você não, porque você colocou a palavra analisar. Eu sei que eu percebi lá que nas atas, né, a demanda chegava lá, a votação dos gastos, né? Ok, ninguém falava nada, ninguém interferia, aprovava. Só que aqui você fala que ia fazer uma análise sobre isso. Lá nas considerações finais, você até fala que o conselho tem sim essa capacidade de analisar e tal, mas quando você não destrincha esse orçamento, esse objetivo aqui, e como você colocou, analisar, talvez identificar, entendeu? Em vez de analisar, identificar quais foram as demandas, você fala, não houve demanda por parte dos conselheiros sobre, entendeu? Analisar o encaminhamento das prestações de contas apresentadas pela gestão municipal. Eu não sei se você quis apenas falar que foi aprovado ou não, é porque encaminhamento parece que vai tomar alguma decisão sobre, né? Na realidade, ali, encaminhamento ali, houve uma aprovação pelo seu entendimento, que eles não estavam entendendo nada que estava falando, a linguagem era técnica, então eles aprovaram. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Mas só, eu acho que você colocou também 5 objetivos, reduz para 3, para não ficar parecendo que faltou. E no final, você pode até falar, né? Quando você fizer essa análise, analisar, coloca essas questões, analisar, talvez nem seria comportamento, que pode dar outro sentido, mas analisar qual a forma de interação do conselho, qual a forma de participação dos membros do conselho, que aí você vai analisar, e na percepção, né, pelas atas, foi o que você colocou, por falta de entendimento, falta de treinamento, falta de capacitação, não existe uma interação muito grande. Foi isso que você coloca. Só que você vai colocando isso à medida que você vai falando das atas, né? O que não tira o mérito, seu trabalho ficou excelente. Para mim foi uma grande surpresa, sabe? Pegar esses documentos e vir trazendo. Agora, tem algumas coisas que você afirma que aí eu fiquei preocupada. Você coloca aqui na página 33. Em maio de 2017, o Conselho volta a reunir e a pauta da reunião apresentada demonstra pouco debate ou interação com os membros, a qual já veio pronta. Com base em que você está fazendo essa afirmação? Da ata, da própria ata. Pois é, mas lá não tem uma informação, que você está fazendo uma afirmação, isso é quase uma denúncia. Então, assim, é só cuidado com as palavras, pode ser que veio pronto, mas em nenhum dado da ata fala que ela veio pronta. Certo. Né? Você entendeu o que eu dizer? Você entende que pela forma como veio, pela forma tal e tal, provavelmente ela já veio pronta, mas isso é tipo assim, uma opinião, porque como é uma coisa grave, né, uma ata já vem pronta para os membros assinarem, você nem colocou que ela já veio pré-formatada para alterações, você faz uma afirmação de que ela já vem pronta, né? Então, talvez tirar isso aqui, só tira isso, né?
Sim, Você sim. já coloca aqui que demonstra pouco debate ou interação, então pronto. No mais, tá. Aqui, quando você caracteriza o município de Veretinha, seu trabalho ficou certinho. Falou de geral, entrou no município, entrou nas atas. Você colocou que eu fiquei impressionada com os dados do município. É muito bom que a gente acaba conhecendo a região, né? Mas você colocou que em 2017, apenas 14,5% da população possuía uma ocupação formal com rendimento em média de 1,3 salários mínimos. Só Sim. 17% da população? 14%? Inclusive isso é da Atlas, onde que tem informações do IDH. Então, assim, né, a minha fonte é essa. Mas como trabalho formal, isso é compreensível. É compreensível que tem esse entendimento, né? Eu posso rever novamente a fonte e comparar com outra e tudo, e para corrigir, caso for necessário, mas... Pode até ser que seja, que você coloca que 55% do município, né, da pobreza, mas é porque a gente fica pensando o seguinte, aí deve ter escola estadual, aí tem escola municipal, aí deve ter creche, tudo isso é servidor público. São só 5 mil e poucos municípios. Se a gente pensar, só 500 pessoas no município, 700 pessoas têm um trabalho formal? Eu não sei, eu me assustou esse dado. Entendi. Eu Entendi. assim, nossa, assim, né? Pode ser, eu só fiquei, né? Você coloca o dado aqui, Sim. mas é de 2010, né? Que com base nessa E carta aí de já renda, 55 porque vírgula a gente não encontra dados mais recentes quando fala alguns dados, né? A gente não encontra mais recente, só 2010, foi porque... o último censo, foi em 2010, né? Isso, Isso aí eu sei. exato. A minha dúvida realmente ficou nessa questão do trabalho formal de 14%, se fosse pelo menos 24%, Tá. 14%, né? Aí eu Eu vou coloquei. confrontar, eu vou procurar confrontar com outras fontes. Tá? E assim, eu não vou citar aqui, mas tá tudo sem referência. Todos os dados que você traz, todas as informações do município, eu coloquei referenciar, tá bom? Para Tá. fazer as referências. Aí você traz aqui que o conselho do município é deliberativo e permanente. E deixa eu ver Uhum. a metodologia, ok, você traz tudo certinho, mas assim, eu tenho poucas observações do seu trabalho, parabéns, foi uma grata surpresa Obrigado. a forma, a observação que eu fiz dos objetivos é só porque eu sei que você vai fazendo, como você faz as análises das atas corridas, a gente tem que identificar da cabeça a que objetivo está atendendo. Então, talvez você amarrar isso lá no final, nas Sim, considerações finais, facilita para quem está lendo identificar, olha, quando ele certo. faz isso aqui, ele atingiu esse objetivo. Quando ele analisa essa ata aqui, porque como você mistura tudo também, você fala de um que era porque você foi seguindo a sequência das atas, tá certo, né? Mas os Uhum. seus objetivos têm sequências divergentes de como você colocou lá nas atas, né? Então, Entendi. faça essa amarração lá nas considerações finais, só para gerar uma excelente publicação aí do seu trabalho, tá bom? Tá bom, obrigado. Obrigado. Lid? Obrigada, Adriana. Vamos dar continuidade aí com as considerações de Natália. Obrigada, Lidiane. Eu queria agradecer o convite, agradecer pela participação, dar os parabéns ao Hernandes, né, pelo trabalho, pela apresentação, muita calma, paciência na hora de falar, fala muito boa. Gostei bastante do seu trabalho, igual a Adriana já falou, foi um trabalho bem escrito, com poucos ajustes para serem feitos. Então, eu vou colocar as minhas considerações, né, para agregar ao seu trabalho. Depois você vê com Lidiane quais que vocês vão acatar ou não. Tá certo? Tá bom.
observar no envio do artigo final, né, do trabalho final, a questão da formatação, né? Outra coisa que eu observei é a questão dos verbos, né, usar os verbos na terceira pessoa, né? Eu fui muito lá, nós, então evitar usar isso, né? Nós fizemos, por exemplo, foi feito, né? Então eu vi algumas coisas assim, para se adequar. No resumo, eu senti falta de algumas coisinhas no resumo, né? Que um resumo ele tem que ter o seu problema de pesquisa, o seu objetivo, a metodologia, resultado e conclusão, né? Você tem que ler o seu resumo e ter uma base disso tudo aí. Então, reler lá, ver o que está faltando e acrescenta lá. No arquivo que eu vou mandar para a Lidiane depois, tem as considerações escritas direitinho. Eu gostei muito dessa introdução. Então, uma introdução muito do assunto, gostei muito, está especificando o seu problema de pesquisa, tudo direitinho. Nos objetivos, só coloquei uma observação para você unificar os objetivos 3 e 4, né? Além de ter muitos objetivos, eles são bem semelhantes. Então, daria para você agrupar o 3 e o 4, né? Eu colocar lá apresentadas pela comunidade e pela gestão municipal. Então, o que você faz, já unifica e já tira ali um tópico dos objetivos específicos. Gostei da justificativa, está bem escrita, não tem nada de consideração para fazer quanto à justificativa. Já na revisão de literatura, é o que foi falado pela Adriana, né, complementar o que a Adriana falou. Está faltando ali, você teve todo um trabalho de pesquisar, de ler aqueles trabalhos e faltou fazer a citação, né, de onde você tirou, colocar, mas isso é coisa que você mesmo já sabe onde você leu, é só colocar, só acrescentar, certo? Outra coisa, no item 4.1 do seu trabalho, que fala de democracia e cidadania, você se baseou somente em um trabalho que eu vi lá, que é o trabalho de CP de 2012. Você não encontrou nenhum outro trabalho na literatura que falasse sobre o assunto? Então, às vezes... Sim, posso complementar com outro debate. Seria bom que quando você faz uma discussão de um tema tão amplo como democracia e cidadania, aparece um autor só. Então, seria bom dar uma complementada aí nesse tópico, né? Tanto no 4.1 quanto no 4.2, tá? No 1 e o 2. No item 4.6, você fala do município, né? Você fala do município de Veredinha. Eu sugeriria de colocar essas informações do município na metodologia, né? Descrever o seu objeto de estudo na metodologia. Fazer um tópico só para falar do município. Ok? No 4.7, descreve o conselho do município de Veredinha, então essa parte também, às vezes, você colocar nos resultados, né, essa parte de descrição do conselho, porque já que você está fazendo uma análise também do conselho, que está nos seus objetivos, ele já faz parte dos seus resultados, né? Então, se você migrar ele aí do referencial para os resultados, poderia, às vezes, ficar melhor o seu trabalho. Você vê depois com a sua orientadora se vocês acham isso ou não. Tá. Quanto à metodologia, eu senti falta só de alguns tópicos aí, de algumas classificações, quanto à finalidade, quanto aos objetivos e quanto aos seus métodos. Mas isso aí também é fácil de você ajustar. Ok? Nos resultados de discussão, eu notei uma coisinha aqui, que você colocou que no ano de 2016, o Conselho ele se reuniu só 2 vezes. Então, na apresentação, você explicou por que ele só reuniu 2 vezes, mas faltou ainda uma explicação melhor disso no texto, eu achei que faltou. Você falou muito bem aqui na apresentação, então você transfere isso lá para o texto, explica por que reuniu 2 vezes, que é um processo de transição de governo, igual você falou aqui, só especifica lá. Tranquilo?
igual a Adriana também, só complementando o que a Adriana falou, que eu também senti falta de uma discussão baseada na literatura, né? Faltou ali fazer, elencar os resultados que você teve com o que já tem. Você observou se tem algum trabalho que faz a mesma análise ou não? Se os resultados que você encontrou, eles são iguais aos que o outro autor encontrou, se são diferentes, por quê? Então, isso aí eu senti uma falta disso também, de você buscar na literatura se os seus resultados, eles também fazem parte de outros trabalhos, ou se eles diferem de outros trabalhos. Certo? Uhum. Outro ponto que você expôs sobre a falta de entendimento sobre a importância da função do cargo de presidente, né? Foi uma colocação que você fez lá, que há essa falta de entendimento. Aí você poderia descrever lá nas suas conclusões, como que você acha que esse problema poderia ser resolvido? Pensar nesses pontos que você falou, né? Outro ponto, quando você fala em cumprir, por exemplo, a conferência, ela cumpre só uma mera formalidade, as pessoas não sabem, às vezes, da importância. Tudo isso você tem que colocar lá nas suas conclusões, como que melhorar esses quesitos, né? Dar a sua opinião quanto isso pode ser melhorado. Certo? No mais, só te parabenizar, o trabalho ficou muito bom, só pequenos ajustes. Obrigado. Ô, Hernandes, eu queria só tirar uma dúvida também. Só fazer uma colocação, a menina falou, na justificativa, o último parágrafo, eu queria que você, eu sugiro, né, que você tire e leve para os resultados. Não sei se a Natália falou sobre isso, mas no último parágrafo você já vem falando, percebe-se na análise que os membros, principalmente da sociedade civil, aí a gente ainda nem viu os resultados, você já está trazendo aqui essa informação, tá? Então, o último parágrafo da justificativa. Aí eu fiquei com uma curiosidade que você colocou aqui nas suas considerações finais, ter assessoria regular. Você está se referindo a quê nesse sentido? Isso dos resultados? No final aqui, você vem falando que o estudo vem mostrando que não se pode afirmar que o Conselho é incapaz de deliberar. As tomadas de decisões podem ser constituídas com maior segurança, mais participação, né? Tornar-se com linguagem menos burocratizada, tecnicista, ter assessoria regular, capacitações constantes e, de preferência, antes de pautas importantes, como a apreciação do plano plurianual. Está sugerindo a contratação de assessoria? Não. Você estava falando sobre o... Não, é porque, com base em 2017, há uma implementação, isso a Casa dos Conselhos é algo previsto, né? Eu não sei exatamente o ano que inicia, mas todos os municípios, de certa maneira, podem organizar a Casa dos Conselhos. Essa Casa dos Conselhos, justamente, é essa assessoria, que seria... e aí é vista esse secretário executivo a partir de 2017, no Conselho de Veredia, no CMS de Veredia. Então, nisso, a parte burocrática de produção de documentos e tal fica por conta da secretaria. E os membros... Então, você está informando... É porque isso não ficou claro aqui para mim no texto. Eu até circulei aqui também, secretário executivo. Você coloca, verifica-se também que a partir do momento que define-se uma assessoria específica, secretário executivo, você está se referindo, então, a essa criação da Casa dos Conselhos no município? Coloca aí essa informação, porque eu fiquei imaginando que elegeu-se um secretário executivo no Conselho. Não, é uma assessoria externa. A Casa dos Conselhos é uma assessoria externa ao colegiado. Né? Na verdade, é algo da gestão que apoia, é de responsabilidade. É tanto assim que na lei municipal está lá. A parte de custos, de gastos e tal, com colegiado, é por conta da gestão municipal. Está na lei municipal. Isso transfere praticamente para os fóruns, os CMS de outros municípios.
Então, uma das custos é a secretaria executiva, né? Alguém específico. Está baixo? Tá baixo? Como eu estava dizendo, é o seguinte: uma das questões de custo dos colegiados é as secretarias, as assessorias, né? Então, as casas dos conselhos, como apelidado, é uma assessoria, uma secretaria executiva, ou seja, uma secretaria externa ao colegiado. Ou seja... Ao conselho, você está falando. Ao conselho, isso, ao fórum, ao conselho. Então, é externo, ou seja, não tem poder de voto, né? É algo assim, é algo para apoio, né? Então, essa é algo positivo. Então, talvez eu tenha que explicar melhor, e como você disse, para ficar claro, que não é uma secretaria executiva criada dentro do CMAS, não é algo que seja tirado dos membros. Não. É uma casa que atenderia, daria suporte técnico a todos os conselhos do município. Exatamente, a todos. E aí essa casa é algo já de forma legal, né? Já é da gestão, da própria gestão, né? Não é uma criação, assim, nem uma sugestão de Hernandes, é algo que já é... Existem municípios que têm casa dos conselhos, que... Isso. E a casa do conselho tem um secretário, a secretária executiva. Isso, é exatamente isso. Okay. No mais, então, parabéns pelo trabalho, né? Final, acabou, obrigado. Você já apresentou, então pode ficar mais tranquilo. Tá. Agora a cabeça dói menos. Então, Hernandes, parabéns pela apresentação. Então, nesse momento agora, vem, né, a fase da avaliação. Eu, Natália e Adriana, né, vamos retirar uns minutinhos aqui, vocês podem aguardar para que eu possa dar o resultado para você, tá bom? Tá bom, obrigado.